Hoje eu quero fazer um desafio com você. Nos próximos 30 segundos, eu vou contar uma pequena história em inglês, mas ela tem 5 erros. 5 erros que eu vejo brasileiros cometendo o tempo inteiro. E o mais curioso é que, se você corrigir só esses 5 erros, o seu inglês já vai soar muito mais natural. Então presta atenção, pay attention. Eu quero ver quantos erros você consegue encontrar. Take a deep breath, respira fundo e vamos lá. Yesterday, I was discussing about my English with a friend. He was agree with me. He said my pronunciation was more better than before. Then he suggested me to watch more movies. Honestly, I prefer watching Netflix than studying grammar. E aí, quantos erros você encontrou? Se precisar, pausa esse vídeo e volta de novo. Quantos erros você encontrou? Um erro, dois, três, todos, ou talvez nenhum? O mais interessante é que essas frases parecem muito naturais para um brasileiro, né? Sabe por quê? Porque, na verdade, elas não nasceram do inglês, elas nasceram do português. Sabe aquela tradução literal? Então, esse é exatamente o motivo pelo qual tanta gente estuda inglês durante anos, conhece muito vocabulário, entende boa parte da gramática, às vezes até sabe a gramática de cor e salteado. Só que quando começa a falar, soa como um tradutor automático. Não porque a pessoa não saiba inglês, mas porque ela continua montando as frases com a lógica do português. Isso acontece o tempo inteiro. Você provavelmente já ouviu alguém dizer I am agree. Ou talvez você mesmo já tenha falado. Parece certo, mas não é. Ou então, discuss about. Também parece certo, mas um nativo percebe imediatamente, immediately, que essa frase não soa natural. E o curioso é que esses erros não têm nada a ver com inteligência, nem com falta de estudo, tá? Na maioria das vezes, eles são apenas reflexo de um hábito, que é o hábito de traduzir. Isso mesmo. Honestamente, honestly, eu penso que essa é uma das maiores armadilhas para quem aprende inglês. Porque quando você traduz palavra por palavra, você até consegue construir uma frase, mas dificilmente constrói uma frase que um nativo realmente diria. Ou seja, uma frase realmente natural, com a estrutura natural do inglês, como ele realmente é falado. E essa diferença muda tudo, porque falar inglês não é apenas formar frases corretas, é formar frases naturais. É justamente isso que faz alguém ouvir você e pensar: essa pessoa realmente fala inglês. Essa pessoa sabe o que ela está falando. Em vez de, essa pessoa traduziu uma frase do português. Ó, a tradução literal aí correndo solta, hein? Então, hoje eu quero corrigir esses 5 erros com você. Mas não apenas te mostrar qual é a resposta certa. Eu quero te mostrar por que o cérebro do brasileiro cria exatamente esses erros. E ó, isso aqui que eu tô te ensinando é porque eu já passei por isso e eu sei que muito provavelmente você que tá aqui me assistindo agora também tá passando por isso. Porque nesses mais de 10 anos mentorando brasileiros, lecionando inglês para brasileiros, gente, quantas eu perdi as contas de quantas vezes eu vi esses erros sendo repetidos, tá? Porque quando você entende a origem do problema, fica muito mais difícil você cometê-lo novamente. E eu tenho quase certeza que, pelo menos, um desses 5 erros você já falou alguma vez. Eu confesso pra você que eu já cometi todos eles lá atrás. Talvez até hoje você ainda esteja cometendo esses erros. Bom, agora assistindo esse, talvez até antes de assistir esse vídeo, porque agora, né, tendo esse conhecimento aqui do que eu tô te passando com esse vídeo, você já tá mais alerta. Eu não é. Agora vamos descobrir então o que aconteceu na história que eu te contei agora há pouco. E eu já quero te adiantar uma coisa: nenhum desses erros aconteceu por falta de gramática. Todos aconteceram porque o cérebro tentou traduzir o português, a famosa tradução literal que eu volto a repetir, tá? Então, vamos ao primeiro erro. O que que eu disse lá no começo? Você tá com papel e caneta? Porque se você não tiver, você tá perdendo seu tempo.
vai lá, pausa esse vídeo, corre lá, pega papel e caneta e anota aqui. Aliás, praticamente 99% dos vídeos aqui do canal, se você me acompanha de verdade, se você quer realmente destravar inglês, você tem que assistir com papel e caneta na mão, tá bom? Então vamos ao primeiro erro. Eu disse o seguinte, ó. Yesterday I was discussing about my English. Yesterday I was discussing about my English. O problema tá aqui, ó. Discussing about. Discussing about. Em português, nós dizemos discutir sobre um assunto, certo? Ok. Então, o cérebro automaticamente pensa: bom, se existe sobre, né, é discutir sobre um português, tá. Então, deve existir o about em inglês. Só que não. Em inglês, a gente simplesmente diz: we discussed the problem. Isso aqui que é natural. E vai repetindo comigo. We discussed the problem. Esse ED aqui no final de discuss vai ter som de T, tá? Discussed, discussed. Inclusive, os verbos regulares, caso você ainda não sabe, que são os verbos que no passado terminam em ED. E ED no final tem 3 sons diferentes. Aham. E eu te ensino isso, te ensino com macetes para você aprender de forma muito prática, muito fácil, muito rápida nos meus cursos, ok? We discussed the problem. Porque tem até, olha só, tem gente que tá no nível avançado, intermediário avançado, que já estudou inglês há anos, já gastou uma fortuna com curso de inglês e não aprendeu ainda a pronunciar os verbos regulares no passado, tá? E fica falando discussed, esses tipos de coisa e fica passando vergonha aí, ou até mesmo tem dificuldade de entender o nativo. Daí não vai, aí não sabe por quê, né? Então é por causa desses detalhes que eu ensino pra você com minúcia ali, tá? Com passo a passo para você destravar de vez, tá bom? Então, we discussed the problem. Discussed the problem. Nós discutimos o problema. É assim que a gente fala no inglês. We discussed the problem. Não nós discutimos sobre o problema, sobre um assunto. É nós discutimos o assunto, nós discutimos o problema. Entende? Essa que é a ideia no inglês. Então, we discussed the problem. Outro exemplo. Let's discuss your progress tomorrow. Let's discuss your progress tomorrow. Let's discuss your progress tomorrow. Vamos discutir o seu progresso amanhã. Let's discuss your progress tomorrow. Então é sempre discuss e aí você diz a coisa. Discuss something. Guarda esse macete. Discuss something, tá? É discutir algo. Discuss your progress. Discuss the problem. Percebe aqui? Então, o verbo discuss já carrega essa ideia do português, tá? Discutir sobre é discuss no inglês, ok? Não precisa de preposição. Agora vamos para o segundo erro. He was agree with me. Olha, isso é muito comum. Eu vi até gente que está no intermediário cometendo, que estava, né, no intermediário avançado cometendo esse erro. Talvez porque em português, muitas vezes, a gente pensa algo do tipo, ele estava de acordo comigo, né? Ele estava de acordo comigo. Só que em inglês, agree já é o verbo mesmo, agree, de concordar. Então você não precisa colocar um verbo to be aqui, não precisa colocar um am, um is, um are antes. Não, é simplesmente I agree with you. Eu concordo com você. I agree with you. Tá? Eu concordo. I agree. Do you agree with me? Do you agree with me? Você concorda comigo? Do you agree with me? Percebe aqui? Muito simples. Agora presta atenção nesse terceiro erro da historinha que eu te expliquei. My pronunciation was more better. My pronunciation was more better. Esse erro parece pequeno, mas o nativo percebe, ó, immediately, imediatamente. Porque better já significa melhor. Na prática, você acabou dizendo algo parecido com mais melhor. O correto é my pronunciation is better now, por exemplo. A minha pronúncia está melhor agora. My pronunciation is better now. Ou simplesmente my pronunciation was better. Estava melhor. Ou my pronunciation is better. Minha pronúncia está melhor. Inclusive, essa frase combina com você, porque você está aqui comigo. My pronunciation is better now. My pronunciation is better now. A minha pronúncia está melhor agora. E se você quiser dar mais ênfase, você ainda pode dizer my pronunciation is much better now. Minha pronúncia está muito melhor agora. Então, more better, paga isso, exclui isso da sua mente. Isso não existe. Isso não existe. More better, no. Much better, okay. Much better, okay.
tá? Vamos aqui pro quarto erro. He suggested me to watch more movies. Olha que essa aqui pega muita gente, viu? E se você tá no básico assistindo, ou é iniciante assistindo esse vídeo aqui, parabéns, porque você já tá começando certo, você já tá começando com o pé direito. E se você tá no intermediário avançado, não se sinta mal. Agradeça por estar assistindo a este vídeo aqui, porque você já tá corrigindo erros que muito provavelmente, tá? Você vem carregando há anos e nunca ninguém te falou. O que que acontece aqui? Essa frase parece super lógica, né? Afinal, em português a gente diz: "Ah, e ele me sugeriu assistir mais filmes". Ok. Só que o verbo suggest funciona em inglês, né? Funciona diferente. Você pode dizer assim, ó: He suggested watching more movies. He suggested watching more movies. Ou seja, ele sugeriu assistir mais filmes. Ou he suggested that I watch more movies. He suggested that I watch more movies. He suggested that I ou that I watch more movies. Esse that termina com um T, que a gente pode linkar com o I, e aí fica com um som de R de arara. Muito comum no American English e no Canadian English, tá? Muito comuns no inglês americano e no canadense, tá? Esse som do T com som de R de arara. Por isso que você ouve o americano falando water, que significa água, ao invés de water. Water geralmente fica com o britânico, né? Então, he suggested that I watch more movies. Ele sugeriu que eu assistisse a mais filmes, tá? Esquece, então, he suggested me to watch. Ó, esquece isso aqui. Tem até gente que tá no avançado que fala assim, mas tá errado, tá? Então, that I watch more movies ou he suggested watching more movies. E aqui vale uma observação importante. Você não precisa decorar uma lista enorme de verbos. Você precisa aprender como cada verbo se comporta no inglês, como que cada verbo é usado, tá? Como se cada verbo tivesse uma personalidade, digamos assim, né? Isso faz mais sentido para você no seu aprendizado, acelera o seu aprendizado, do que você ficar decorando regras soltas. Agora vamos para o último erro aqui, tá? I prefer watching Netflix than studying grammar. Esse erro é extremamente comum entre brasileiros, porque na nossa cabeça, né, a gente pensa assim: eu prefiro isso do que aquilo. Só que em inglês, o verbo prefer gosta de outra estrutura. Então, o mais natural, o correto é você dizer: I prefer watching Netflix to studying grammar. Eu prefiro assistir a Netflix a estudar gramática. Mais um exemplo. I prefer coffee to tea. I prefer coffee to tea. Eu prefiro café a chá, tá? Então, guarda a estrutura, ó. É sempre prefer, blá, blá, to, blá, 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 blá. Prefer, blá, 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 to, blá, 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 ok? Nunca prefer, blá, blá, then, blá, blá, esquece isso. É prefer, blá, blá, to, blá, blá, ok? E você percebe uma coisa interessante aqui? Nenhum desses 5 erros aconteceu porque você não conhecia as palavras. Se você já tá num intermediário, por exemplo, né? Você sabia o que era discuss, agree, better, suggest, prefer. Se você está no iniciante, você não sabia, agora você sabe depois de assistir esse vídeo, né? Agora que você está aqui comigo. O problema apareceu quando você tentou juntar essas palavras usando a lógica do português. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre estudar inglês e começar realmente a pensar. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal em que eu falo justamente sobre isso. Depois eu recomendo que você veja os vídeos aqui do canal e assista com calma, tá? Então foi justamente observando isso em centenas de alunos que eu construí o método americano, porque eu percebia que o bloqueio raramente era a falta de vocabulário. O bloqueio era usar palavras inglesas dentro de uma estrutura mental portuguesa, tá? Então quando você aprende a identificar esse padrão, algo muda no seu raciocínio, na sua forma de pensar em inglês. Então você para de decorar regras isoladas e começa a perceber como o inglês realmente funciona. Você sente que estuda há bastante tempo, mas ainda comete erros parecidos com esse quando você fala ou escreve, talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez só estivesse faltando aprender inglês de uma forma que respeita a lógica do próprio idioma.
Se fizer sentido para você, depois dá uma olhada no link da descrição. Lá eu explico exatamente como funciona o método americano e por que ele foi criado justamente para quebrar esse ciclo da tradução mental. Mas ainda existe uma pergunta importante aqui. Se esses 5 erros parecem completamente diferentes, por que praticamente todos os brasileiros cometem exatamente os mesmos, hein? Agora, eu quero terminar esse vídeo mostrando uma coisa, porque no fundo, o problema nunca foi a gramática, nem o verbo discuss, nem agree, nem prefer, nem o suggest, muito menos a palavra better. Esses 5 erros parecem completamente diferentes, mas todos nasceram exatamente do mesmo lugar, do português. Olha só, você disse discuss about porque você pensou discutir sobre. Você disse I am agree porque você tentou construir algo parecido com eu estou de acordo. Você disse more better porque tentou reforçar uma comparação usando a lógica do português. Você disse suggest me to porque você traduziu diretamente sugerir para alguém fazer alguma coisa. Você disse prefer than porque pensou prefiro isso do que aquilo. Você percebe o padrão aqui? Então nenhum desses erros aconteceu porque você não sabia inglês. Eles aconteceram porque o português entrou na conversa sem você perceber. Isso acontece o tempo inteiro. Eu diria que essa é uma das maiores armadilhas para quem aprende inglês. A pessoa acredita que precisa decorar mais regras, mais listas, mais exceções, quando muitas vezes o que ela realmente precisa é aprender a fazer uma pergunta diferente. Então, em vez da pessoa se perguntar como eu traduzo isso para o inglês, pergunte-se como um americano diria isso? Qual é a forma mais natural de dizer isso? E te digo mais. No português, geralmente a gente precisa de mais palavras para dizer uma ideia. Aquele famoso encher linguiça, lembra que a professora falava na escola? O inglês é muito mais simples, é muito mais direto ao ponto. É como se para a gente dizer uma palavra, aliás, dizer uma ideia no português, a gente precisa de muitas palavras. No inglês, a gente consegue dizer essa mesma ideia com muito menos palavras. É mais ou menos assim, tá? Então, quando você passa a entender que o inglês é mais simples, o inglês é mais direto ao ponto, você começa a lidar com o idioma de uma forma diferente. E o seu aprendizado se torna muito mais eficiente, muito mais acelerado, tá? Porque aos poucos você deixa de construir frases traduzidas e começa a construir frases naturais. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? E foi lá atrás. E foi exatamente isso que eu comecei a observar nos meus alunos. Os alunos que evoluíam mais rápido não eram os que decoravam mais regras, eram os que paravam de depender do português para montar cada frase. Eles começavam a enxergar o inglês como um sistema próprio, com seus próprios padrões, suas próprias combinações, suas próprias estruturas, e é justamente essa mudança que faz alguém soar muito mais natural. Não porque fala palavras difíceis, mas porque fala do jeito que o nativo realmente falaria. Foi por perceber isso que nasceu o método americano, porque eu nunca quis ensinar um inglês traduzido. Eu sempre quis ensinar o inglês que as pessoas realmente usam. O inglês que você encontra em vídeos, em conversas no trabalho, em viagens, na vida real. Porque é esse inglês que destrava. Então eu quero deixar um desafio aqui para você. Durante esta semana, toda vez que você perceber que está pensando como eu traduzo isso, para, respira e se questione. Então, eu faço uma outra pergunta. Será que um americano realmente diria isso desse jeito? Será que isso realmente é natural? É assim que eu realmente devo dizer no inglês natural, no inglês do dia a dia? Só essa mudança já vai fazer você perceber dezenas de pequenas diferenças que antes passavam despercebidas. E aos poucos você vai começar a confiar menos na tradução e muito mais nos padrões do próprio inglês. É exatamente assim que o cérebro começa a pensar em outro idioma, não decorando regras, mas criando novas referências. E talvez essa seja a maior virada de chave de todas, porque fluência não acontece quando você sabe todas as regras de gramática. A fluência acontece quando você deixa de construir frases em português e começa a construir ideias diretamente em inglês. E esse vídeo mudou a forma como você enxerga esses erros? Escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: natural. Eu quero saber quantas pessoas chegaram até aqui e perceberam que talvez o problema nunca tenha sido a gramática, talvez tenha sido
a tradução. E se você conhece alguém que vive dizendo: eu estudo inglês há anos, mas eu continuo cometendo os mesmos erros", compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela não precise estudar mais gramática, pode ser que ela só precise aprender a pensar diferente. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Take care!